Super teste de potência do Mini System Sony GPX7 com 2 decibelímetros, ao qual, além de te mostrar o teste de grave, subgrave e em área aberta no último volume, ao final de cada teste eu irei te contar qual posição o Mini System Sony GPX7 irá assumir no ranking do canal dos Mini Systems com mais grave, dos Mini Systems com mais subgrave e também os que tocam mais forte em área aberta, e encerro o vídeo te contando a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora desse Mini System Sony Dual Woofer. Por isso, se você interessou, deixa o like, pois assim eu entendo que eu posso trazer mais Mini Systems para a gente poder fazer esse super teste. Confira sua inscrição para não perder as próximas novidades aqui do canal sobre Mini Systems. E bora começar com o teste em área aberta com 2 decibelímetros, um na função dBA e outro na função dBc. Com esse primeiro teste, o que você achou do Mini System Sony GPX7 tocando no último volume em área aberta? Gostou da qualidade sonora dele? Sim ou não? O que eu te digo é o seguinte: com esse resultado, o Mini System Sony GPX7 passa a ocupar essa posição aqui no ranking do canal dos Mini Systems que tocam mais forte em área aberta, que passaram pelo mesmo teste. Vamos agora para o teste de subgrave, medindo de 60 Hz até 20 Hz, com 1 decibelímetro na função dBc. 60 Hz.
50 Hz, 40 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 'Essa é a posição que o Mini System Sony GPX7 passa a ocupar aqui no canal no ranking dos Mini Systems com mais subgrave. Vamos agora para o teste de grave, medido de 100 Hz até 60 Hz, e logo em seguida eu irei te contar qual posição ele irá assumir no ranking dos Mini Systems com mais grave e também no ranking geral, ao qual leva em consideração o teste em área aberta, o teste de subgrave e o teste de grave que eu irei te mostrar agora. 100 Hz, 90 Hz, 80 Hz, 70 Hz, 60 Hz, 'E se você não sabe quais são esses rankings ao qual eu estou dizendo, se inscreva no canal para não perder as próximas novidades sobre Mini Systems, e logo ao final desse vídeo irá aparecer o ranking de grave, subgrave e também o em área aberta para você conferir todos os Mini Systems que já passaram aqui pelo canal por esses testes. Dito isso, essa é a posição que o Mini System Sony GPX7 passa a ocupar no ranking dos Mini Systems com mais grave que já passaram aqui pelo canal. Que encerrado esses 3 testes, essa é a posição que o Mini System Sony GPX7 passa a assumir no ranking geral aqui do canal, ao qual leva em consideração o teste em área aberta, o teste de subgrave e também o teste de grave. Agora eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora do Mini System Sony GPX7. Ele é um aparelho muito equilibrado, porém com as músicas que eu tenho o costume de testar em todos os aparelhos, eu percebi um pouco mais de ênfase no médio e agudo. Nada que chegue a incomodar, mas você percebe mais médio e agudo presente nele. Ele tem grave, ele tem subgrave, só que o subgrave dele fica ali um pouco mais apagado. Você percebe nele mais grave de ataque. Ele fica ali no meio termo entre o misto puxando para de ataque. Não é aquele grave seco que irrita, mas ele tem mais grave de ataque. Você consegue perceber o subgrave, porém ele dá mais ênfase em grave de ataque, o que eu acho que deixa ele bastante equilibrado junto aos médios e agudos. Ele tem uma boa qualidade sonora, porém, para quem gosta mais de subgrave, talvez ele não venha a agradar tanto. No meu caso, a forma que mais me agradou nele foi com mais 6 no grave,
-1 no médio e -3 no agudo, com reforço nos graves ativado, o Bass Bazooka. Dessa forma, foi a que eu encontrei que mais me agradou. Ele no último volume, seja no grave, no médio e no agudo, ele fica muito equilibrado, inclusive com reforço nos graves. Sem o reforço nos graves, você percebe ainda mais ênfase no médio e agudo. Ele com o Bass Bazooka ativado, você vai conseguir perceber ele um pouco mais equilibrado, tendo a puxar um pouco para médio e agudo. No meu gosto, a equalização manual, dessa forma que eu descrevi, me agradou mais a qualidade sonora dele. Já na equalização pré-programada, a equalização rock me agradou mais, porque ela também, nas músicas que eu testei, eu percebi que ela diminuiu um pouco ali mais do médio e agudo e deu mais ênfase no grave e subgrave. Mas que é bom lembrar, isso é na minha opinião, com as músicas que eu testei nele. Se você está pensando em investir em um Sony GPX7, o que eu te aconselho é tenta escutar tanto ele quanto o GPX77, que tem Bluetooth, e talvez o GTR66. Por ter tido há muito tempo atrás tanto o GTR66 quanto ele, por ele dar mais ênfase ali a médio e agudo e não deixar tanto foco no grave e subgrave, ele perto do GTR66 dá a sensação que o GTR66 é mais potente, tem mais grave. É claro que eu ainda não fiz o teste de decibelímetro na função DBC, igual eu fiz no GPX7, no GTR66. Eu até pretendo trazer outro aqui para o canal para poder fazer isso. Mas audivelmente, por perceber que predomina mais no GTR66, grave e subgrave, talvez ele venha te agradar mais. Porque o que vai diferenciar um para o outro é questão de tempo. A central do GTR66 é bem mais pesada, mas no quesito de funcionalidades, CD, USB, RCA e rádio, todos os dois têm. No caso do GPX77, talvez você vai conseguir um volume final maior, mais equilibrado, igual o GPX7, e tem a opção Bluetooth. Só que aí a bandeja já não é mais para 3 CDs, não tem entrada P10, deixa eu ver se eu lembro mais o que aqui. Não tem as alças de transporte e outros detalhes. Um Black Piano bastante predominante também. É um aparelho muito bom. Se possível, você estiver pensando em investir em um GPX77, tente escutar esses dois também, porque vai ser o GPX7 vai estar no meio termo entre eles dois. O GTR88, o GTR66 puxando mais para grave, ele sendo mais misto, e o GPX77 tendo um pouco mais de volume, e o Bluetooth, que é a opção mais utilizada hoje em dia. E agora, vem conferir a continuação desse vídeo, onde eu irei te contar tudo o que o Mini System Sony GPX7 possui de bom, na minha opinião. Vem conferir, pois ele é a continuação desse vídeo.